Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar nosso pensamento a Deus em agradecimento pela oportunidade que nos concede, a oportunidade reencarnatória que nós estamos vivenciando, chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo da perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos a companhia e o aconselhamento, rogando nos auxiliem para que das leituras, dos estudos do dia de hoje, nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do mundo espírita, e estamos estudando da vida espírita, o capítulo 6, né? Capítulo 6 da vida espírita. E nós começamos na semana passada o estudo do tema escolha das provas, plano reencarnatório, né? É aquilo que nós chamamos de plano reencarnatório. E nós vimos as questões de número 258 a 262. Para a gente poder fazer uma ligação com a última leitura, o último estudo, né? Das questões 258 a 262, nós conseguimos extrair, grosso modo, né, quatro, vamos dizer assim, conclusões, né, parciais, né, que eu passo a enumerar. Primeiro é que nós escolhemos o gênero das provas pelos quais passamos a cada reencarnação, né. O segundo é que o meio em que nós reencarnamos, as pessoas, o meio social, a condição de vida, é adequado às provas que nós pedimos, que nós escolhemos, que nós selecionamos. Os espíritos, há espíritos, né, que aceleram o seu progresso e atenuam as suas dificuldades, escolhendo sempre o bom caminho. Então tem irmãos que conseguem avançar muito rapidamente, né, pelas escolhas felizes que fazem. E por fim, Deus nesse processo respeita a liberdade. Só há duas exceções em que a interferência divina se verifica. A primeira, quando a inexperiência é tão grande que o espírito não consegue por si só, né, escolher as provas, fazer o seu plano reencarnatório. Nesse caso, Deus direciona, né, o espírito, o caminho do espírito, né? Ele ajuda, vamos usar o termo, ele ajuda para que o espírito consiga elaborar um bom plano reencarnatório sem ter a necessária vivência, o necessário conhecimento de causa. E o segundo aspecto é quando existe manifesta má vontade, ou seja, o irmão se nega a enfrentar as provas que são necessárias para o seu progresso. Nesse caso, Deus intervém, forçando que essa experimentação se verifique. Muito bem. Essas quatro ideias básicas, né, nós extraímos dessa primeira leitura e vamos retomar a leitura na questão de número 263. Então, retomando lá em 263, o Kardec pergunta ao orientador: o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? O orientador responde: não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como se já vos disse, é um castigo. Então muitos há, né, que por acreditar na eternidade do castigo, das penas, né, na eternidade do seu sofrimento, não se movimentam. Eles não se movimentam na direção de uma nova reencarnação. Não creem nisso, é por isso, né? Como Deus respeita
essa, vamos chamar assim, essa livre vontade, né? Eles acreditam que devem sofrer. Então Deus deixa que eles sofram. Eles acreditam nisso, né? E isso acaba retardando. Então, a questão, faz a escolha logo depois da morte? Não. Muitos ficam nesse estado de crer que o castigo é merecido e justo, né? E não se movimentam na direção de buscar a correção que os livraria desse sofrimento. Questão 264. Pergunta: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Qual é o critério que ele usa para escolher as provas? E o orientador responde assim: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, de acordo com a natureza das faltas a corrigir, escolhe-se o gênero das provas por que passar. De tal maneira que ele expie, corrija os erros que cometeu, ou se proponha novos desafios para progredir mais depressa. Né? E ele prossegue dizendo assim: uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com os vícios. Então, aqui o irmão cita aquilo que a gente vê, né, como um exemplo, né, para a gente entender, né, como é que o processo de planejamento reencarnatório se verifica. Né? Via de regra, as pessoas escolhem, os espíritos escolhem aquilo que os coloque em teste, aquilo que lhes exercite a capacidade de ser virtuoso. Né? Então, alguns vão para a miséria, outros vão para a viciação, de tal maneira que eles consigam superar essa dificuldade. 265 pergunta: havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que busquem o vício por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Existem aqueles que escolhem para se testar, mas não existem aqueles que escolhem para ter prazer, para se comprazer na viciação? E o irmão responde: há sem dúvida, há os que escolhem por prazer, há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. A escolha das provas
a escolha das vivências, né? Se dá por necessidade de avançamento, mas pode se dar por comprazer-se na viciação. Então, aqueles que escolhem um meio adverso podem ter duas orientações. Os que buscam um meio adverso porque encontram nele prazer de suas satisfações, e aí se enredam de novo na viciação, então, vão contraindo o débito, vão aumentando a sua conta a pagar, vamos dizer assim, né? E haverá um dia em que eles se darão conta, né, da enormidade que fizeram contra si mesmos. E aí o que eu gostaria de grifar é o que o Espírito diz. Olha, quando eles constatarem, né, o tamanho das consequências que eles puxaram sobre si, né, por estarem ali na viciação por tanto tempo, né, vão sentir o remorso. Ele diz, sofrerão, cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências. Que eles sofrerão, consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, e aqui é que eu grifo, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio, lhe seja concedido resgatá-la, mediante úteis provações. Úteis provações, não é castigo sem objetivo, sem finalidade, úteis provações. Questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E o Espírito responde, pode parecer a vós. Ao Espírito, não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. E aí, Kardec faz um comentário longo, que eu diria é um resumo, um apanhado dessas últimas ideias, que eu chamo questão de ponto de vista, né? É uma questão de ponto de vista. Eu vou ler, sem interrupção. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Enxergam a meta
que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais depressa. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos dessas escolhas tais? Perdão, vou ler novamente. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, senão desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, senão sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem? Aqui se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou por sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, enxerga-lhe o termo, o fim, enxerga o fim do caminho,
vê os obstáculos que ainda terá que transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé, no pé da montanha, desenleado dos liames terrenais, libertado, né, daquilo que nos prende à terra. Sua visão tudo domina, como daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo de sua jornada está o repouso, após a fadiga. Para o espírito, no termo da sua jornada, está a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa profissão, se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das profissões, cada uma das que abraçamos, representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos, cada dia, em cogitar do que faremos no dia seguinte. Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira. É um texto relativamente longo, né? Mas na sua essência, a questão que se coloca é: sabendo que para alcançar a felicidade nós temos que eliminar todos os vícios, que somente a virtude moral, a virtude incorporada, nos trará felicidade, que esforço nós estaríamos dispostos a fazer, né, para alcançar o nosso objetivo? Então, quando a gente diz de maneira infantil, de maneira impensada, né, que deseja a placitude, que deseja a calmaria, né, que deseja não fazer nada, ficar à toa, né, descansar sem estar cansado, né, a gente mostra esse lado negativo nosso que ainda nos impede de alcançar a felicidade. O orientador coloca, olha, é uma tarefa árdua e exige uma atitude laboriosa, empreendedora, vamos colocar assim, né? Ou a palavra do momento, empreendedora da parte do espírito. Ele tem que vislumbrar oportunidades de trabalho e se dedicar a ela como forma de avançar mais rapidamente. Ficar de braços cruzados, né? Ou no bem bom, como se diz, né? Não dá avanço, não dá melhoria, não dá progresso, não nos coloca mais próximos do nosso objetivo, que é a felicidade. Então, quando a gente olha para pessoas, vamos colocar em termos práticos, quando a gente olha para pessoas que vivem momentos difíceis, segundo o nosso critério de avaliação, né? Se
se eu tivesse nessa situação, teria dificuldade, né? A gente tem que olhar por esse prisma. Essas pessoas estão, através do seu trabalho, do seu esforço, se melhorando, avançando, progredindo, né? Estão indo na direção do objetivo. Não estão acomodadas, paradas, né? sem nenhuma tribulação, sem nenhum sofrimento. Né? No nosso estado de imperfeitos, diz ele diz, olha, não lhe é possível no estado de imperfeição em que se encontra gozar de uma vida isenta de amarguras. Carregando os remorsos que nós carregamos, né, como é que nós seremos felizes? Essa é a questão. Agora, é de braços cruzados que eu vou resolver esse problema? Essa é a questão que ele levanta. Então, quando nós olhamos para o processo de escolha das provas ou de planejamento reencarnatório, o ponto de vista do espírito errante é diferente do ponto de vista do espírito encarnado. O espírito errante consegue abranger tudo que ele é, não está limitado naquele período em que o cérebro lhe permite o alcance, né? E consegue ver o trecho que ainda lhe falta para alcançar a felicidade que ele deseja, que ele almeja. Então, ele faz os planejamentos dele não com vistas ao seu conforto no momento, naquele ensejo, ele faz com vistas ao seu objetivo final. É o trecho que ele ainda tem que percorrer, o que ele ainda tem que vivenciar, as correções que ele ainda tem que empreender. É esta visão que o espírito errante tem. Quando internado na carne, né, aquele negativo, né, que eu citei, que nos impede de alcançar a felicidade, parece que encorpa, parece que fica maior. Então, as possibilidades, né, que a carne oferece do camarada se afastar do seu grande objetivo são grandes. E aí a gente tem essa tendência. A gente prefere as férias, os feriados, né? Porque a gente enxerga o descanso do corpo. Mas a gente quer isso para sempre, a gente quer isso o tempo todo, né? Descansar sem estar cansado. É essa. Então, antes, né, antes do. Alguém disse isso, né? Que o dicionário é o único lugar onde o descanso vem antes do trabalho, né? A gente tem que enxergar essa realidade nossa e combatê-la, porque ela está em nós e nos impede de alcançar a felicidade. Então, nesse resumo que ele faz aqui para nós, ele dá a visão completa. Por que um planejamento reencarnatório em condições tão hostis, tão adversas? Alguém que se vê num meio agressivo, violento, vicioso. Por quê? E aí a gente encontra a explicação. Porque é nesse trabalho, né, que aquele espírito vai progredir. É onde ele vai incorporar as virtudes necessárias para alcançar a felicidade. É onde ele vai corrigir os erros que cometeu, né, para se livrar dos remorsos e alcançar a felicidade. É este o raciocínio que ele coloca para nós. Eu acho que fica muito, muito claro, muito limpo, né? Muito limpa a ideia, né, do porquê e como o planejamento ou a escolha das provas se dá. Tá? Vamos prosseguir então. 267. Pergunta Kardec ao orientador. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? E aí ele dá uma resposta um pouco lacônica. Vamos tentar extrair dela alguma coisa. O nosso orientador responde assim: enquanto encarnado, o desejo que então alimenta
pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dissemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Vamos tentar destrinchar isso aqui. Vamos começar pelo mais simples. O espírito por si só é quem faz a escolha. Cada um de nós escolhe as suas provas. Pronto. Ninguém as escolhe para nós. Então, tanto na erraticidade quanto em encarnado, somos nós que escolhemos. E aí, vamos ao início. Ele diz, o desejo que então alimenta, o desejo que o espírito alimenta, influi na escolha que vem a fazer. Dependendo isso da intenção que o anime. Então, dependendo da nossa vontade, né, você escolhe para cá ou para lá. E ele diz assim, nesse ponto, né, da vida do espírito encarnado, né, existem momentos em que ele se desprende da matéria. E é nestes momentos do desprendimento da matéria em que ele ganha, né, vamos dizer assim, um reforço na sua orientação. Ele diz assim, por isso que sempre há momentos em que o espírito se torna independente da matéria. De tal sorte que a ideia ou a vontade que o anima encontra o necessário reforço para ele fazer a escolha. Deixa eu tentar traduzir para vocês o que vai no meu entendimento. Nós escolhemos todo santo dia. Né? Não é o gênero da prova que eu escolhi lá na erraticidade. Esse gênero da prova está definido, está aqui colocado para mim. Mas eu escolho todo santo dia. Se vou por aqui, se vou por ali, se faço assim ou se faço assado. Né? Toda vez que eu decido, eu imponho consequência. Então, esse raciocínio nós temos que ter. Quando eu digo que o meu dia presente define o meu futuro, eu estou dizendo que o que eu faço hoje tem reflexos amanhã. Então, eu escolho no dia de hoje a prova que eu vou viver no dia de amanhã. Se hoje, vou dar um exemplo bem lamentável, se hoje eu enfio o pé na jaca, chuto o balde, né, e bebo toda a cerveja que existe ao alcance da minha mão, amanhã certamente eu terei um grande problema estomacal, né, terei alguma indigestão. É disso que nós estamos falando. Então você escolhe a prova de amanhã, escolho. A ação de hoje me dá a prova de amanhã. Terei que passar uma grande dificuldade no dia de amanhã, se fizer o uso abusivo da cerveja no dia de hoje. Exemplo simples. Né? Então a questão está posta e o espírito responde de uma maneira um pouco complicada. Né? Ele coloca uma ideia bem extensa num período curto. Ele coloca, olha, vocês escolhem sempre. Né? É verdade que quando você está na erraticidade, você escolhe de um outro ponto de vista. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. É aquilo que eu falei, o espírito na erraticidade ele vê o objetivo e o caminho que ele tem que percorrer para chegar lá. Na carne não, a visão fica mais limitada, mais curta. Mas mesmo assim, você está no exercício do livre-arbítrio, está decidindo, está escolhendo. Né? Então é fatal, né, que você, com a decisão de hoje, se imponha uma prova amanhã, uma dificuldade por amanhã. Ou não.
uma escolha de hoje pode lhe garantir alguma alegria, alguma tranquilidade no dia de amanhã, né? Mas as escolhas são sempre feitas, inclusive no momento material. E aqui, o desprendimento, vou puxar. O sono, para o corpo, tem uma função, para o espírito tem outra. O sono que nós temos todo dia. Para o corpo é refazimento, é a organização do cérebro, das ideias no cérebro, você se livra das coisas, bota um pouco na memória RAM, bota um pouco na memória ROM, vai organizando o cérebro, né, recompõe as energias, né, dá um repouso para a matéria. Né. Para o espírito significa liberdade. Liberdade de estabelecer contatos, de ouvir conselhos, de fazer visitas, de participar de cursos. Então, o espírito liberto do encargo de dirigir a matéria, né, não dorme. Ele vai aprender, ele vai... E é nesse momento, os momentos de liberdade, independência da matéria, né, em que a gente encontra o reforço positivo ou negativo. Então, aqui ele coloca, o espírito encarnado tem momentos de independência para poder fazer escolhas, né? Então, não é só na erraticidade que ele escolhe também encarnado, enquanto ele está livre da matéria, livre do jugo da matéria. E aí o Kardec desdobra a questão, ele pergunta assim, não é de certo como expiação, ou como prova, que muita gente deseja as grandezas e as riquezas. Será? Tem muita gente que escolhe riquezas, grandezas, tal coisa, mas não é como prova com expiação, né? É para gozo. E aí o Espírito responde, indubitavelmente não. Ou seja, você está certo. Tem gente que escolhe por puro prazer. E ele remata dizendo, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la. E o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. E aqui cabe mais meia hora de discussão. A visão do espírito e a visão da matéria. É óbvio que uma vida isenta de privação material, conforto, com muita disponibilidade de recursos, né, é bem mais fácil, bem menos exigente que uma vida miserável. Mas existem duas visões acerca dessa riqueza. A matéria vê o conforto, o espírito vê a dificuldade. Porque o espírito sabe, né, que esta riqueza, né, não é uma coisa duradoura, é uma coisa fugaz. E sabe mais, que o conforto que ela proporciona ao corpo e as muitas viciações que ela enseja podem e serão certamente, né, a falência do espírito. Então, para o espírito é motivo de preocupação a opulência, a riqueza extrema. Para a matéria é gozo e conforto. São duas visões que a gente tem que considerar. Ele diz, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la. E o espírito, quando escolhe a riqueza, para conhecer-lhe as vicissitudes, para resistir às viciações que ele proporciona, para dar-lhe destinação útil, desenvolvendo fraternidade, solidariedade. Então, para o espírito e para o corpo, né, a riqueza tem significações diferentes. Né, e nós não podemos perder isso de vista. A gente gostaria muito de ganhar o prêmio acumulado, né, da loteria, né, e aí pergunta-se, para quê? Eu pergunto aos meus irmãos, para que vocês querem esse dinheiro todo? Né?
vão ver que o que vem à nossa mente são as viagens, os hotéis de luxo, as comidas exóticas, né? Os confortos todos da vida material. Não nos vem à cabeça a geração de emprego, né? A assistência social. Então, é disso que o Espírito tá falando aqui. São dois enfoques, duas visões diferentes, né? Que praticamente se contrapõem. A matéria querendo gozar a riqueza e o espírito preocupado, né, com não falir na gestão de uma riqueza que ele sabe é temporária, fugaz e tem função. Para ele tem função. Né? O que ele vai fazer com aquilo? Né? Então, muito bacana. Né? Esse desdobramento é muito profundo. Mereceria mais conversa ainda. Vamos a 268. Pergunta ao espírito: até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas, até que cheguemos à pureza perfeita, à pureza. Né? Não existe meia pureza, a pureza. Tem o espírito que passar constantemente por provas, vai ser permanentemente testado. E aí o orientador responde: sim, tem que ser permanentemente testado. Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. A gente só vê como prova a dificuldade, é o que ele diz. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeitos a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Nós estamos a 42, eu vou parar por aqui, mas deixa eu fazer um breve comentário. A gente observa, a gente tem como conceito, né, que é prova somente a dificuldade, somente o que nos faz sofrer, né? E aqui ele abre a possibilidade, né, de ser também prova, né, outras atividades não penosas, não sofrimento, mas que nos fazem avançar. Então, vamos entender prova, né, como sendo o evento, o fato ou a possibilidade que nos faz progredir, não que nos faz sofrer. Ele diz: passará por prova, sim, mas não como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais, só sofrimento. E aí ele abre a possibilidade. Quando você sobe de grau, de patamar, você já não tem mais tanto remorso para carregar, não tem mais tanto sofrimento para carregar. Já foi resolvendo uma série de pequenos problemas pelo caminho. Né? Então, você cruzaria os braços, você não tem mais nada a fazer. Lógico que tem. Existem oportunidades de progresso em outras áreas, não em eliminar os seus remorsos, mas em aprimorar o seu sentimento. E ele diz: mesmo que consista apenas em auxiliar outros a se aperfeiçoarem. Aqueles irmãos tão mais avançados que ficam preocupados conosco, que vêm nos ajudar, né, já estão nesse estágio. Aquilo que nós entendemos como prova, né, aquilo que é colocado como prova, para eles é esse trabalho de nos assistir, de nos orientar,
de nos ajudar a ir adiante, né? Sofrem vendo a nossa precariedade, vendo a nossa dificuldade, se afeiçoam a nós sofremos, eles sofrem. É o aperfeiçoamento do sentimento, né? Então, eles estão em prova, mas o trabalho deles não é sofrer por si, né? É auxiliar o outro, né? Vamos parar aqui. Eu poderia forçar, mas não vou forçar. Acho que o tema merece ser tratado com lentidão, considerando todas as ideias que fluem à nossa cabeça, né? Então, seria em 2 etapas, vamos fazer em 3 etapas. Semana que vem a gente volta e termina esse tema. Os irmãos fiquem à vontade, né, para participar, com comentários, críticas, acréscimos, né, no nosso espaço para observações aí que tem no IGTV. Agradecidos pela oportunidade da reunião para estudo, nós encerramos o nosso trabalho, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos, nos mantenham iluminados, para que nós tenhamos clareza em identificar o objetivo, os objetivos que ainda aguardam pela nossa ação. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que nós tenhamos, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.